Crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão, mas o que é o perdão? Vocês sabem o que é? Fica aí que eu vou explicar bem direitinho o que é. Perdão é amar e orar por aqueles que nos ofenderam. Tem um versículo lá em Mateus 5,44 que fala assim: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Muito difícil a gente orar e amar os inimigos, não é? É uma coisa muito complicada. O perdão também é uma fonte de paz. Tem outro versículo lá em Mateus também, 6, 14 ao 15, que diz que se a gente perdoar os outros, Deus vai nos perdoar também. E a mesma coisa ao contrário. Se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar a gente. E saber que Deus nos perdoou traz uma paz tão grande que a gente não consegue explicar. E quem não consegue perdoar não tem paz no coração. E às vezes a gente fica relembrando as palavras que as pessoas nos disseram. E muitas vezes a gente pensa em uma forma de vingança. Por exemplo, quando um amiguinho quebra o nosso brinquedo. Às vezes a gente pensa assim: eita, eu vou quebrar o brinquedo dele também. Não, a gente não pode pensar isso. A gente tem que perdoar o nosso amigo. E também, perdoar é um sinal de força. Perdoar não é para os fracos, entendeu? Perdoar é para a gente forte. Mas o mundo ensina para a gente que perdoar... não, perdoar é uma coisa boba. Perdoar não é bom não, é coisa de gente fraca. E ser valente é aquele que não deixa passar nada. Não, o mundo ensina isso pra gente, mas a Bíblia não diz isso. Perdoar é pra gente forte. E teve um homem na Bíblia que o nome dele era Estevão, que ele era um homem que amava muito a Deus, que honrava muito a ele. E ele foi morto por pessoas que não aceitavam isso. E ele morreu orando para que Deus perdoasse essas pessoas que machucaram ele. Imagina como isso é ser uma pessoa forte. Muito, muito linda essa atitude dele. Eu termino a introdução com 3 versículos que tem na Bíblia sobre o perdão. O primeiro está lá em Efésios 1:7 e diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. O outro está lá em Efésios também e diz assim, 4:31 ao 32. Diz assim: abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. O outro está lá em Colossenses 1:13 ao 14 e diz assim: ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ele é que nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. E é isso, gente. Eu termino essa introdução com a oração. Pois então vamos orar. Feche as mãozinhas e os olhinhos. Senhor, muito obrigado por mais um domingo que se inicia. Faça com que ele seja um domingo muito abençoado, na glória do Senhor. Dá-nos o resto de uma aulinha tranquila, que seja uma aulinha muito boa. E, Senhor, eu quero te pedir que a gente perdoe uns aos outros. E que mesmo que seja difícil, a gente tem que perdoar, porque só estamos aqui porque o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. E em nome de Jesus, amém. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos cantar louvores com alegria? Quero um som diferente de tudo que eu já ouvi.
A nossa segunda música fala que nós não temos que temer nada porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Agora nós vamos assistir às nossas aulinhas. Olá pessoal, bom dia. Eu espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Vamos continuar nossas aulinhas. Vamos continuar aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre a parábola do credor incompassivo. Duas palavras estranhas, não é? Credor, incompassivo. Incompassivo é fácil de entender, que significa sem compaixão, que não tem pena de ninguém, não alisa para ninguém. E credor, deixa eu pensar aqui no exemplo, mais ou menos assim. Se Elisa pega um brinquedo de Emanuel e fica brincando com esse brinquedo e não devolve para Emanuel, Emanuel é o credor de Elisa, porque Emanuel emprestou esse brinquedo para Elisa. E ele pode, a qualquer momento, chegar para Elisa e pedir o brinquedo de volta, porque ele é o credor de Elisa. Então, credor incompassivo é assim: se Emanuel fosse procurar Elisa e tomasse o brinquedo dela, sem conversar com ela, sem pedir por favor, sem perguntar se ela estava precisando do brinquedo ainda,
se ela ainda ia brincar, ele vai lá, toma o brinquedo dela e vai-se embora. Foi um credor sem compaixão. Não foi nada gentil. Mas isso é só um exemplo, não é mesmo? Vamos continuar. Bom, a parábola que nós vamos falar está no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21 até o versículo 35. Vamos ler? Se você tiver a sua Bíblia ali, abra em Mateus 18, começando no versículo 21. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos orar? Se você puder, aí no seu lugar onde você está, fechar os seus olhos e repetir comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela oportunidade de aprender mais de Ti. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Bom, a história do credor incompassivo é uma história sobre perdão. Pedro queria saber de Jesus se ele precisava perdoar 7 vezes. Mas por que Pedro perguntou 7 vezes? Não perguntou 1 vez, 3 vezes, 10 vezes? Porque ele estava lembrando lá de Caim, no livro do Gênesis, quando ele disse que Caim ia se vingar 7 vezes. E aí Jesus responde: 7 não, 70 vezes 7. E por que 70 vezes 7? Se a gente for na calculadora e contar 70 vezes 7, vai dar 490 vezes. Você já imaginou perdoar o seu irmão, o irmãozinho, aquele que vive com você, ou o seu coleguinha, 490 vezes todos os dias? É muita coisa, não é? Mas não é isso que Jesus queria dizer. Quando Jesus falou 70, usou esse número, ele também estava se referenciando ao mesmo livro do Gênesis, porque Lemeque disse que ia se vingar 70 vezes, porque o que fizeram com ele foi mais grave do que o que fizeram com Caim, não é? E aí, Jesus está tentando dizer
que não importa se são 7 ou 70, se um problema é maior ou menor, a gente precisa perdoar todos os problemas, todas as pessoas que fizeram alguma coisa contra a gente. É difícil, não é mesmo? Muito bem, mas vamos continuar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é como Jesus começa a parábola. Ele diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. Imagine que o reino dos céus é onde Deus está, é onde Ele quer que a gente vá morar com Ele. E é esse Deus que resolveu fazer as contas com os seus servos. E Ele chamou todos os seus servos e estava fazendo as contas, e entre eles estava um que devia 10.000 talentos. E quanto é 10.000 talentos? Talentos na época era uma forma de dinheiro. E 10.000 talentos, eu fiz uma pequena pesquisa e descobri que 10.000 talentos é como se fosse todo o dinheiro de um país. É muita coisa. Aquele servo não tinha condição de pagar, de jeito nenhum. E o rei disse: vou vender você, a sua mulher, os seus filhos e todas as suas coisas para pagar essa dívida. Já pensou se você dever a alguém e você tiver que vender você mesmo, a sua família, os seus irmãos, os seus brinquedos, as suas coisas, tudo que você tem, e ainda não conseguir pagar essa dívida? Era uma dívida muito grande, muito grande. Ele não tinha condição de pagar, mas ele sabia disso e pediu, ele se ajoelhou na frente do rei e disse: por favor, tenha paciência comigo, que eu vou lhe pagar. E o rei viu aquilo e disse: tudo bem, você não precisa pagar mais, eu vou lhe perdoar. Você pode ir, a sua dívida está resolvida, você não deve mais nada, agora você é livre, pode ir. E aí, o que o servo fez? Foi embora. É como assim, se tivesse dobrado a esquina, bem rapidinho ele encontrou com um servo dele. Ele também tinha um servo, que Jesus chama de conservo. E aí esse servo também devia a ele, só que ele devia 100 denários. E na minha pesquisa eu descobri que 100 denários era o equivalente ao pagamento de um ano de serviço, um ano de trabalho. Quer dizer, aquele trabalhador, se ele trabalhasse durante um ano, ele conseguiria pagar aquele servo. Mas ele não teve compaixão. Ele pegou ele pelo pescoço, apertou o pescoço, disse: você vai me pagar, você vai pagar tudo que me deve. E mandou ele para a prisão, deixou ele preso, não teve compaixão. Mas aí outros servos do rei viram aquilo e eles sabiam que esse homem tinha sido perdoado. Eles voltaram para o rei e contaram toda a história. Então o homem foi levado diante do rei e o rei disse: como é que pode? Eu lhe perdoei uma dívida enorme, uma dívida que você nem conseguia pagar, e você não perdoou a outra pessoa, um servo seu. É muito triste isso, não é? Muito triste. Mas vamos ver o finalzinho dessa história, como ela termina. Lá no versículo 32, disse: então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado,
o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Ele foi jogado para ser torturado, para ser maltratado até tentar conseguir pagar aquela dívida. E aí Jesus termina com esse versículo 35, que é muito forte. Ele diz: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoais cada um a seu irmão as suas ofensas. Perdoar é uma coisa que Jesus ensinou nessa parábola. E ele ensinou de uma forma muito simples. Ele está dizendo com essa parábola que Deus perdoou a gente, me perdoou, perdoou você. A gente tem uma dívida com Deus que a gente não ia conseguir pagar nunca. É muito grande, porque o meu pecado, o seu pecado é tão grande que a gente não consegue fazer nada para que Deus perdoe. Nada, a gente não consegue pagar. Mas aí Deus perdoa a gente. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, nos libertar dos nossos pecados, e aí a gente não tem mais essa dívida com Deus, porque Jesus pagou essa dívida. Então, o que Jesus está dizendo é: se a dívida da gente está paga, por que é que eu não posso perdoar o meu irmão? A gente precisa aprender a perdoar. Não é 7, não é 70, nem é 490. A gente tem que perdoar qualquer um. Se ele lhe xingou, perdoe. Se ele lhe maltratou, perdoe. Se ele não ligou para você, perdoe. Se ele não fala com você, perdoe. Se foi um assaltante, perdoe. Se foi um homem mau, perdoe. Porque o que você fez, o seu pecado, é muito, 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 muito maior do que essas coisas que essas pessoas fazem contra você. A gente tem que ter o coração muito alegre pelo perdão que Jesus deu a gente. Que Deus, através de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, deu para a gente. E é por isso que a gente precisa aprender a perdoar, para que Deus não faça com a gente a mesma coisa que fez na parábola. Jogar a gente para os atormentadores, desprezar a gente porque a gente foi malvado, porque a gente recebeu o perdão de Deus, mas não soube perdoar o nosso irmão. A gente precisa aprender a perdoar. Não é uma coisa fácil, mas a gente precisa aprender a perdoar. E dizem por aí que perdoar é quando a gente esquece, mas isso não é verdade, porque Deus sabe exatamente o peso do nosso pecado. Ele sabe tanto que Ele mandou Jesus para morrer pelo nosso pecado. E aí a gente perdoa sabendo o que a pessoa fez. A gente não precisa esquecer. A gente pode se lembrar, mas a gente não lembra com raiva. A gente não lembra com mágoa no coração. A gente lembra e a gente ora e pede a Deus para ajudar a gente a perdoar. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente precisa aprender, é a perdoar. Então, se você tem alguma pessoa que você está muito chateado com ela, você está com raiva dessa pessoa, é melhor você conversar com Deus para Ele lhe ajudar a perdoar essa pessoa. Você não precisa ir até lá para dizer me perdoe. Você precisa simplesmente perdoar.
não ter mais raiva, não lembrar com raiva. Apenas entenda que você tem um pecado muito maior, você tem uma dívida com Deus muito maior, que você não conseguia pagar, mas Jesus pagou por você. Por isso, você é livre para perdoar qualquer outra coisa, não interessa o que é e quantas vezes for preciso. E que Deus nos ajude a aprender a perdoar. Não é verdade? Vamos orar? Senhor Jesus, não é fácil perdoar. Tu sabes. Mas dentro do nosso coração existe um grande desejo de te servir, de te adorar, de viver para ti. E nós precisamos aprender a perdoar. Nos ensina, nos ajuda e seja paciente com a gente, Senhor. Porque a gente está tentando fazer a coisa certa. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Vamos sair por aí perdoando. Tchau.